Rob Liefeld declara guerra contra a Marvel Comics. Não, calma, eu tô exagerando um pouco. Ele não chegou literalmente a declarar guerra, mas é impressionante. Se a gente pegar, sei lá, as últimas 3 semanas, dá pra fazer uma matéria do Dois Quadrinhos por semana sobre o Rob Liefeld falando mal da Marvel nas redes sociais. Bom, sei lá, né, vai que alguém perdeu a referência, né, Rob Liefeld, o cara co-criador do Deadpool, criador do Capitão América. Pois então, tudo começou primeiro com uma festa de Deadpool e Wolverine, que o Rob Liefeld não foi convidado, e depois na questão da premiere do filme, que segundo o próprio Liefeld, a Marvel deletou, né, tentou deletá-lo das fotos. Acompanha comigo a linha do tempo. Primeiro temos na semana retrasada o Liefeld pediu, sabe quando pede para demitir o técnico do time de futebol? Ele pediu para demitir tudo que é executivo da Marvel. Buckley, Bogart, Gabriel, esse pessoal não tem mais jogo. Eles estão cansados, dá pra ver. Recomecem do zero. Gente, quem é essa galera, tá, que ele tá comentando? É basicamente o CEO da Marvel, o vice-presidente de vendas e gerência de talentos e o vice-presidente de vendas e marketing. Outro dia também o Liefeld estava comentando que conversou com outros autores e que eles estavam dizendo, autores que trabalham com a franquia X-Men, né, nos quadrinhos, e que eles estavam dizendo que o editorial tá perdido, são várias séries, tipo, uma acaba, outra começa, então são vários números 1 saindo pela Marvel. E aí a gente chega no tweet dessa semana, que sinceramente eu achei legal, ele foi bem intencionado, aí vai gerar uma discussão, mas acompanha comigo. Ele diz: "Ô Marvel, para de se sentir ameaçada pelos autores que fazem a magia acontecer, e coloquem o nome deles no início do filme." Aqui ele deu RT numa matéria do Bleeding Cool que estava falando sobre Thunderbolts e especificamente sobre aquela tela final dos filmes, onde, né, mais ali pro final dos créditos aparece a lista de criadores que contribuíram, né, seja no roteiro ou parte visual, com os quadrinhos que deram origem àquele filme. E o Liefeld acredita que esses nomes poderiam vir antes. Só que, galera, a internet, ela não perdoa e ela não esquece. Porque, primeiro, né, o pessoal começou a questionar o Liefeld, mas por que agora tu começa a falar mal da Marvel? Por que tu não falou, por exemplo, na época do filme sobre isso? Inclusive, a galera cita a homenagem que ele recebeu ao longo do filme, então tá lá, vocês podem ver ali em cima do letreiro, né, tá escrito Liefeld, né, o Deadpool e Wolverine faz uma piada envolvendo o fato do Liefeld não saber desenhar pés. Aí o Liefeld pegou o tweet do cara que criticou ele e disse o seguinte: "Você é o paciente zero dos fãs que são contra os autores. Não custa nada reconhecer um autor no início do filme." Aí depois ele também se defende dizendo que não falou na época do filme porque ele queria ser educado, né? Então ele preferiu falar quando tivesse acabado o hype, e aí agora ele começou essa movimentação contra a Marvel. Gente, sei lá, eu sei que a galera entra muito na questão do mérito, né? Não, mas o Liefeld tem interesse financeiro, então por isso que ele não criticou antes, agora que ele não trabalha mais pra Marvel, ele já disse que não vai fazer nada pra Marvel, né? Até porque eu acho que nem a Marvel talvez tenha tanto interesse, agora ele vai lá e diz: "Ah, Marvel, vocês são horríveis." Eu acho que se a causa dele é nobre, sabe? Enfim, é legal destacar os criadores, enfim, os caras que realmente são as cabeças por trás dessas criações. Joinha, Rob Liefeld acertou. E aí, gente, tudo bom com todo mundo? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma edição desse programa que tem como objetivo fazer tu começar muito bem a semana. Lembra de apertar no botão do like e também de entrar em catarse.me/doisquadrinhos. Aqui tem a programação dos próximos clubes de leitura, veja só. No final desse mês, a gente vai falar sobre Invencível com o Márcio Menes. Gente, o colorista atual do Homem-Aranha vai discutir Invencível com a gente. O Márcio é um queridão. Lembrando que esse programa é feito com a galera de catarse.me/doisquadrinhos que tem a honra de imortalizar o seu nome nesse programinha tão assistido por tanta gente da Gibisfera. Atenção, a matéria principal desse vídeo talvez tenha um leve spoiler de Thunderbolts. Todo mundo deve ter visto o trailer, acho que a própria Marvel já está divulgando. Vamos lá, é um spoiler bem leve, o Sentinela vai estar no filme, certo? Gente, a internet toda está sabendo disso, inclusive aqui vocês estão vendo uma imagem clássica do Sentinela, né, na saga O Cerco da Marvel, se não me engano ali por 2009, 2010, ele rasgou o Ares no meio e aí foi um momento tipo, eita! Vocês estão vendo aqui talvez o único fã de Sentinela da face da Terra. Eu gosto do personagem, eu li tudo que tinha disponível para ler dele. Pois então, essa semana o site Popverse lançou uma matéria com bastidores sobre a criação do Sentinela que explodiram minha cabeça, eu não fazia ideia. Gente, é impressionante, parece que toda semana tem um criador, né, da Marvel insatisfeito com
alguma coisa. E primeiro deixa eu trazer um contexto legal. Vocês sabem como é que foi a apresentação do Sentinela nos quadrinhos da Marvel ali nos anos 2000? Vocês estão vendo aqui na tela. Uma página da primeira publicação do Sentinela, né, quando ele foi criado. E tem uma curiosidade de que até o Stan Lee participou de uma grande farsa, porque a Marvel, ela mentiu que o Sentinela, na verdade, foi um personagem criado pelo Stan Lee e que meio que ele esqueceu. Tanto é que no quadrinho isso vira parte da história. A grande questão do Sentinela é que todo o universo Marvel, todos os heróis esqueceram da existência dele. Ninguém sabia quem era o Sentry, só que do nada apareceu um cara ali vestindo um uniforme, com poderes estilo Superman. E aí, durante a HQ, tem vários flashbacks que vão mostrar o Sentinela, sei lá, estilo anos 90, tipo como se o Sentinela tivesse feito parte dos anos 90 da Marvel. Enfim, várias e várias décadas, né? Até tem como se o Jack Kirby tivesse desenhado o Sentinela lá no começo da Marvel. É uma ideia muito legal e que, logicamente, é uma grande mentira, né? O personagem realmente foi criado ali nos anos 2000 por Jay Lee e Paul Jenkins. Mas será que foram só esses dois? Pois então, galera, nessa matéria do Popverse, o Rick Veitch, que vocês devem conhecer por conta do Monstros do Pântano do Alan Moore, por conta do próprio Miracle Man, ele soltou o verbo, disse que a Marvel é a casa das ideias roubadas e que ele não entende como ele nunca foi creditado como um dos criadores do Sentinela. Eu não sei, gente. Às vezes eu acho que realmente só eu gosto desse personagem, só eu me importo. Mas é uma história curiosa, né? Inclusive, aqui vocês, mais embaixo, ó, vocês percebam que tem rascunhos do Rick Veitch do que seria o Sentinela. E tem justamente essa brincadeira que eu comentei dele fazer parte, ó, aqui o Sentinela dos anos 60, por exemplo. Um pouco mais embaixo tem o Sentinela dos anos 80, né? Então um estilo mais parrudo, mais meio Frank Miller. Aqui dos anos 90, né? Então meio Rob Liefeld. E aí mais aqui embaixo, tá, aí tem ainda anos 60, mas no final tem o Sentinela da Segunda Guerra Mundial com o S no peito. Vamos lá, segundo o Rick Veitch, no final dos anos 80, ele conheceu um jovem chamado Paul Jenkins, né? O Rick Veitch ele já era um veterano da indústria. Eles acabaram ficando amigos, eles trabalhavam no estúdio Mirage, que é o estúdio das Tartarugas Ninja. O Paul Jenkins, ele inicialmente entrou como meio que um assistente de escritório ali no estúdio, mas ele foi crescendo, começou a escrever, e meio que foi natural que os dois, né, o Veitch e o Paul Jenkins, começaram a conversar sobre a ideia do Veitch desenhar alguma coisa que o Paul Jenkins escreveria. A ideia inicial deles era apresentar para Marvel um projeto de Superman, porque afinal a editora não tem um análogo de Superman muito famoso, né, um herói super poderoso, então olha só, vamos trazer essa ideia, né, de o Veitch pensou nessa questão dele evoluindo o estilo, né, e ser esse herói esquecido ao longo dos anos, e o Paul Jenkins deu justamente a ideia do nome Sentinela. O problema é que quando eles apresentaram essa ideia para Marvel, a editora foi lá e falou, olha só, a gente não quer o Rick Veitch desenhando. Por quê? Porque nessa mesma época tinha saído Os Inumanos do Paul Jenkins com o Jay Lee. O quadrinho, inclusive, eu tenho quase certeza que foi premiado com Eisner, um quadrinho muito, ou concorreu. É um baita de um quadrinho, tá? Eu recomendo a leitura. Então, como teve o sucesso dos Inumanos do Paul Jenkins com o Jay Lee, a Marvel falou, olha, a gente aceita essa ideia desse tal de Sentinela, porém a gente quer que tu faça junto com o Jay Lee e não com o Rick Veitch. E aí o Paul Jenkins falou, vambora. Pois então, gente, sobre essa treta toda, o Paul Jenkins, ele não deu nenhuma, né, ele não fez nenhum pronunciamento, nem mesmo o Jay Lee. Inclusive, essa é uma imagem dele na premiere do filme dos Thunderbolts. Reparem que, inclusive, ele tá com um S ali no peito de Sentinela, né, na camiseta. Então, e aí, nem o Jay Lee nem o Paul Jenkins responderam nada sobre a matéria. Porém, a própria Marvel respondeu o Popverse. Eles atualizaram, né, o site. E, gente, é uma matéria bem, né, bem feita, enfim, bem embasada. E a Marvel disse o seguinte, olha só, não temos nenhum registro de autoria do Rick Veitch pro Sentinela. Gente, o que eu vou dizer, né? É aquilo que eu comentei no começo, né? Parece que toda semana a gente consegue, através de algum autor, descobrir algum podre da Marvel. A DC que não tá tanto nas notícias, né? Mas a Marvel, ela tá de parabéns. Chegou o momento de falar sobre o grande anúncio da semana, porque a editora Mitos vai publicar a Metal Hurlan. E, gente, não é tipo só Metal Hurlan, é Metal Hurlan clássica em formato de antologia. Isso foi divulgado pelo Igor, lá no canal do Daniel, do Poptopia. Ele fez uma entrevista e no meio ele só soltou que vai publicar a Metal Hurlan. Eu acredito que todo mundo do outro lado sabe o tamanho de uma revista como a Metal Hurlan, mais de 50 anos, nomes como Philippe Druillet, Moebius, Enki Bilal, tipo, gente muito grande passou pelas páginas, né, dessa, que é uma antologia francesa.
Inclusive, esse ano eu fui lá para Angoleme e peguei essa amostra grátis. Na verdade, eu peguei também uma Metal Hurlan, mas eu não achei aqui na coleção. Mas percebam que nessa amostra grátis que eu tenho aqui, tem uma historinha curta, sem falas, do Derf Bakderf, o cara do meu amigo Damer, né? Isso foi publicado na Heavy Metal mais recente, né? Então é material sendo produzido para a revista hoje em dia. Galera, eu não tinha esperança alguma que alguma editora fosse trazer, e eu acho legal pra caramba a ideia desse formato de antologia. A gente tá falando, cara, de lendas, né, enfim, do mercado europeu. Nós conversamos com o Igor da Mitos, ele comentou que o contrato foi assinado há pouquíssimo tempo, então eles ainda estão preparando os detalhes para divulgar, mas o que ele pode dizer é isso, vai ser antologia, vai ser a clássica, e dependendo do sucesso, né, de repente a Mitos pode trazer a Metal Hurlan mais nova. Vamos lá, se você habita o planeta Terra assim como eu, em algum momento desse dia apareceu na tua timeline algo relacionado a Star Wars, afinal estamos falando do dia 4 de maio, né? Momento em que os fãs celebram a existência da franquia, e foi também o momento que a editora The Man resolveu divulgar a capa e a data de publicação da segunda parte das Guerras de Lucas. Gente, primeiro dá uma olhada nessa capa, que coisa linda, eu tô genuinamente empolgado. A primeira parte das Guerras de Lucas foi um absurdo, é um quadrinho que sim, fala sobre a vida do George Lucas, mas, sei lá, não é a vida pessoal dele, não é tanto uma questão da vida privada, é muito sobre Star Wars, como eu falei, sobre a história do cinema. Então, sai na França a partir no dia 8 de outubro, né, desse ano, a segunda parte, que seria o episódio 2 das Guerras de Lucas, que, imagino eu, né, vai tratar sobre o que seria o quinto filme. Percebam que aqui eles divulgaram também um trailer inspirado no Império Contra-Ataca, né, então, que para muita gente é o melhor filme de Star Wars de todos os tempos. Ô, gente, eu imagino que a Comic Zone traga ainda esse ano, né, mais pro final, se, sei lá, se tudo correr bem, porque as Guerras de Lucas, pelo menos nos links do canal, foi um baita sucesso. Bom, essa semana, um dos grandes colaboradores do Neil Gaiman, né, o Dave McKean, se pronunciou sobre o caso, né, envolvendo assédio, abuso. Vocês estão acompanhando aqui no canal, né, a gente já falou bastante sobre isso. E, bom, era um depoimento bem aguardado, no sentido de que a gente está falando de um cara muito, aparentemente, né, muito próximo ao Gaiman. O McKean começou a carreira dele com o Violent Cases, quadrinho escrito pelo Neil Gaiman, e nessa declaração ele surpreendeu a galera porque imagino que todo mundo, né, considerasse que eles eram muito próximos, e não. Ele fala que há mais de 10 anos ele nem conversa com Gaiman, ele não faz a mínima ideia, ele nunca tinha chegado nele as informações de que ele seria um predador sexual ou algo do tipo. Ele também diz que entende que pro fã é uma situação muito triste, né, para ele também é triste, que é difícil separar o autor da obra, mas que ele, sei lá, o Sandman ele fez há mais de 30 anos, então para ele é tranquilo e ele tá focado, né, em outros projetos. O que nos chamou a atenção é que, tecnicamente, a última colaboração do Neil Gaiman com o Dave McKean foram as animações da série de Sandman na Netflix, né? O McKean fez a parte das animações, então fica aquela coisa meio, tá, beleza, então talvez eles colaboraram, mas eles não teve uma interação entre o Gaiman e o McKean. Tá, galera, vamos lá. Chegou o momento de juntar a galera aqui do Dois Quadrinhos pra gente fazer um brasileiro ter mais destaque ainda lá fora, que é o meu amigo Daniel HDR, porque Masters of the Universe Revolution pode ser com a tua ajuda indicado ao Ringo Awards. E, gente, é muito simples, tá? É o nome, o e-mail, talvez ali, não acho que nem a data de nascimento, é um cadastro muito, muito rápido, e aí tem ali a listagem onde tu pode sugerir títulos para serem nomeados ao Ringo Awards. Né? O Daniel, ele compartilhou essa imagem que vocês estão vendo, então dá para escrever lá, Masters of the Universe Revolution, clicando no link aqui de baixo, aparece essa tela, né? Então clique aqui para, enfim, né, nomear os seus favoritos. Gente, é muito simples, muito fácil, eu acho que vocês aí do outro lado devem estar sabendo que a gente teve a questão da enchente aqui no Rio Grande do Sul, e o Masters of the Universe foi produzido pelo Daniel durante as enchentes, que foi uma situação tenebrosa, onde o próprio Daniel acabou sendo vítima, o estúdio dele acabou alagado. Então imagina que legal se a gente ter um brasileiro indicado a um prêmio bacana como esse lá fora, né? Enfim, vai ser, acho que vai fazer muito bem pro Daniel, tá? Link aqui embaixo. Bom, galera, vamos lá. Notícia triste, essa semana faleceu o desenhista Bud Guice, que é um cara que eu gosto muito, eu sempre admirei muito, assim, eu torcia para ele desenhar os quadrinhos da Marvel que eu tava lendo, e eu acho que ele não era, sabe, tão reconhecido como merecia, pelo menos não aqui no Brasil.
ele começou a carreira no começo dos anos 80, trabalhou para Marvel, DC, enfim, várias editoras. Eu acho que todo mundo aí do outro lado conhece, por exemplo, o vilão Apocalipse, que foi justamente criado pelo Butch Guice. A gente vai fazer aqui uma pequena viagem pela biografia desse desenhista. Ele fez uma fase no Flash, né, no pós-crise da DC, teve uma participação também ali no período da morte do Superman. Eu vou citar alguns destaques, né? Ele é o co-criador do Resurrection Man, junto com Dan Abnett. Porém, o que eu mais li dele... Ah, olha só, tem fase no Aquaman. O que eu mais li do Butch Guice foi no Capitão América. Ele fez junto com Ed Brubaker, ele desenhou bastante aquela fase ali envolvendo o Soldado Invernal. Mais recentemente, ele fez Os Invasores com roteiros do Chip Zdarsky e eu li... Eu acho que não é uma minissérie tão inspirada, mas, de novo, o desenho, ele é muito, muito bom. E vejam só que legal, o Butch, ele tinha um perfil no Instagram para destacar autores. Era um cara também, né, dedicado em espalhar a palavra dos quadrinhos. Tem essa postagem sobre o Neil Adams. Então, quem comentou bastante sobre essa perda dos quadrinhos foi o Zdarsky. Ele fez uma newsletter inteira falando sobre o Butch Guice, sobre o quadrinho que eles colaboraram juntos, né, dos Invasores. Inclusive o Zdarsky traz uma informação que eu não tinha. O Butch Guice era para ser o desenhista principal da revista do Demolidor, e aí acabou não rolando, aí mais pra frente então eles acabaram fazendo Os Invasores. E para terminar esse programa, vocês sabem que Eternauta estreou há pouquíssimo tempo na Netflix, aliás, baita série, já vi os 6 episódios, estou ansioso já para a segunda temporada. Pois então, tem tem cartazes espalhados por Buenos Aires, né, justamente destacando a estreia da série de TV, e como vocês devem estar observando, rolaram intervenções nessas divulgações. Ok, se a gente der uma aproximada aqui, vocês podem ver que são fotos do Hector Oesterheld e de suas filhas, que eu acho que vocês devem saber, é uma história muito triste do meio dos quadrinhos, mas eles foram sumidos pela ditadura militar argentina. Inclusive 2 das filhas do Oesterheld, né, que foram raptadas, elas estavam grávidas. É bem legal e importante essa história voltar agora, né, considerando o hype da série, né, pô, é uma das principais obras da Argentina. A gente está falando de talvez o grande roteirista de quadrinhos do país. O Eternauta é escrito pelo Oesterheld, com desenhos do Solano Lopes. Então é legal ver o quanto a Argentina ela não deixa as pessoas esquecerem e ela também não esquece dos efeitos da ditadura. Então era isso, gente. Foi muito bom ter vocês por aqui. Todo mundo lembrou de apertar aqui no botão do like. Se vocês ficaram até esse momento do vídeo e puderem digitar oi aí embaixo, eu vou me sentir bem, porque quando eu vejo que as pessoas ficaram até o final, olha só que legal, né? Porque, gente, é muito legal ver os números dos Dois Quadrinhos News, né? São números muito bons, são números, pô, a gente tá falando de quadrinhos, então é muito legal ver, sei lá, programa chegando em 10 mil visualizações, coisas do tipo, mas é um número. É legal ver o nome de vocês aqui embaixo, sabe? É quando eu vejo realmente que tem uma galera assistindo. Todos os links que eu comentei estão aqui embaixo, seja do Catarse do canal para tu participar do clube de leitura, ou o Masters of the Universe para tu ajudar, né, o quadrinho do meu querido amigo Daniel HDR a participar do Ringo Awards. Eu acho que é isso, tá? Boa semana para todos e um abraço.